Bom dia, meus pequenos cientistas! Hoje nós temos mais uma aula do Laboratório de Ciências. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a higiene bucal. Você sabe por que nós devemos escovar os nossos dentes? Bom, a higiene bucal ela é muito importante. E nós devemos escovar os nossos dentes para manter os dentes e as gengivas saudáveis, evitando o surgimento de problemas bucais, como a cárie, o mau hálito, a gengivite, que é a inflamação da gengiva, entre outros problemas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a placa bacteriana. Você sabe o que é? Bom, a placa bacteriana é uma película pegajosa e incolor formada pelo acúmulo de bactérias que se formam sobre os dentes. Ela é a principal causa das cáries e pode causar até a inflamação das gengivas, que é a gengivite, pois geralmente a placa bacteriana fica bem próxima às gengivas, como nós podemos ver nessa imagem. Mas o que são as cáries? Bom, as cáries são orifícios ou buraquinhos que aparecem na superfície dos dentes por consequência dos ácidos produzidos pelas bactérias que vivem na nossa boca. Quando essas bactérias se alimentam do açúcar dos restos de comida que estão na nossa boca, elas produzem um ácido que corrói os minerais dos dentes até quebrá-los. E como nós fazemos para ter uma boa higiene bucal? Bom, nós devemos escovar bem os nossos dentes no mínimo 3 vezes ao dia. É muito importante escovar os dentes quando nós acordamos, após as refeições e antes de dormir. Devemos escovar a língua e usar fio dental diariamente, de preferência durante a última escovação do dia. Devemos ingerir alimentos balanceados, evitando o consumo exagerado de doces e açúcares. Devemos usar produtos de higiene bucal que contenham flúor, pois o flúor ajuda a proteger o nosso dente da ação do ácido produzido pelas bactérias. E é claro, devemos visitar o dentista regularmente. Mas atenção! Uma escovação bem feita deve durar no mínimo 2 minutos. E a maioria das pessoas demora muito menos tempo para escovar os seus dentes. Uma forma legal de vocês descobrirem se vocês estão demorando o tempo necessário para fazer uma escovação é cronometrar este tempo. Bom, a nossa escova ela precisa ser posicionada em um ângulo de 45 graus em relação à gengiva para que essa escovação seja eficaz. Devemos usar o fio dental com bastante cuidado para não machucar a gengiva, evitando que ela sangre. Então, nós devemos colocar o fio dental entre os nossos dentes e chegar até a base da gengiva. O mais aconselhável é que no momento de passá-lo, você curve-o formando um C para retirar aquelas placas que se acumulam entre cada dente. Então, depois que vocês fizerem esse C, vocês vão fazer um movimento de vai e vem, de forma a retirar essas placas que ficam nos cantinhos onde a escova não alcança. E como nós devemos escovar os nossos dentes? Bom, primeiro nós devemos colocar uma pequena quantidade de creme dental na nossa escova de dentes. Qual quantidade seria essa? Para crianças até 4 anos, seria a porção de 1 grão de arroz. Para crianças acima dessa idade, a porção de 1 grão de ervilha. Nós vamos começar escovando os nossos dentes de trás. Deem preferência para escovas com cerdas macias. E como nós já falamos, escovem a gengiva com a escova inclinada a 45 graus. Vocês vão fazer esse movimento de vibração e depois vocês vão fazer um movimento de baixo para cima para varrer essa sujeira que está nos nossos dentes. Depois de escovar toda a parte externa, nós vamos repetir essa técnica na parte interior dos dentes. Então, movimentos de vai e vem e depois movimentos de baixo para cima, com exceção dos caninos, que nós vamos varrer também com esse movimento de baixo para cima.
Terminado esse movimento de vibração e esse movimento de baixo para cima, nós vamos para a parte de cima dos dentes. Nós vamos escovar os molares de 2 em 2, sempre repetindo o último. Então, vamos fazer esse movimento de vai e vem. Depois, nós vamos repetir todos esses passos com os dentes superiores. Por último, nós vamos escovar a língua, varrendo ela de dentro para fora. E, é claro, não podemos nos esquecer depois de passar fio dental. E para a nossa experiência, nós vamos precisar de um espelho, uma escova de dentes, um creme dental, um cotonete. Quem não tiver cotonete pode usar algodão, gás, pedaço de pano limpo ou até mesmo um pincel com as cerdas bem macias. Também vamos precisar de corante alimentício de qualquer cor. Para quem não tiver o corante, pode usar uma beterraba crua. Basta amassar ela e usar o líquido como corante. Para facilitar, vocês podem ralar a beterraba. Eu tentei gravar essa experiência, mas como eu não tenho placa bacteriana nos meus dentes, não apareceu nada. Então, eu encontrei um vídeo do Manual do Mundo e vou mostrar para vocês o passo a passo dessa experiência. O procedimento é simples. Eu vou pingar algumas gotas de corante na tampa e depois usar como se fosse um pincel aplicando sobre os meus dentes, especialmente no vão entre eles e na divisa entre os dentes e a gengiva, que é onde os bichos costumam se acumular. É bom você deixar o corante uns 30 segundos esperando dentro da boca e depois cuspir o excesso na pia e passar um pouco de água. Olha só, tá vendo onde o corante ficou? Esses pontos que estão totalmente vermelhos são as placas bacterianas. Vamos ver mais de perto. Você consegue ver direitinho as manchas, que são os lugares que não foram escovados direito. É ali que a gente precisa prestar mais atenção durante a escovação, pois se tem um lugar onde a cárie pode aparecer, é nessas manchinhas vermelhas. E para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre nosso experimento. No nosso experimento, o corante, ele evidenciou os locais que apresentam a placa bacteriana. Como a placa bacteriana ela é incolor, o corante ele tingiu essa placa bacteriana, permitindo a visualização dela. Então, através desse experimento, nós podemos identificar quais são os locais que nós devemos prestar mais atenção durante a nossa escovação. Então, para termos uma boa saúde bucal, é indispensável escovar os dentes, pois o flúor da pasta ajuda a impedir o desenvolvimento da cárie, pois ela protege os nossos dentes contra a ação do ácido produzido pelas bactérias, e a ação mecânica decorrente da escovação dificulta a instalação da doença, pois essa ação mecânica ela vai varrer essa sujeira, esses restos de comidas que estão nos nossos dentes. E não podemos nos esquecer de usar o fio dental, que pode ser antes ou depois da escovação. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula!